Para quem é novo, primeira vez no Em Cristo. Em Cristo significa o encontro de cristãos em busca de unidade e santidade. Em março, a nossa equipe estava reunida aqui perto, em Sorocaba mesmo. Estávamos buscando a Deus para saber o que Deus queria falar conosco nesses dias. Mas nós sentimos esse tema: voltemos à fonte. Se vocês quiserem abrir Isaías 12, tem vários textos bíblicos que falam sobre a fonte da vida, que é Jesus. Mas em Isaías 12, versículo 3 fala: com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Então nós sentimos que para buscar unidade, vocês sabem que unidade é algo até impossível para nós humanamente, mas existem unidades que não vêm de Deus. Então nós podemos colocar unidade como nosso alvo e não ser exatamente a unidade que Deus quer, haja vista a Torre de Babel. Então nós não queremos unidade por unidade, nós queremos unidade dentro do propósito de Deus, e por isso que nós sentimos juntos que o tema seria voltando à fonte, porque a fonte, que é Jesus, é Ele que nos une. Qualquer outra base de unidade não vai permanecer ou não vai ser uma unidade verdadeira. E o texto também que está ali, nós vamos voltar a esse texto depois, mas em João 12, versículo 32, Jesus disse pouco antes de ir à cruz, Ele disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então esse é o nosso tema, esse é o nosso alvo. Nós queremos entender um pouco mais sobre o que é unidade, mais baseada em encontrar a fonte, que é Jesus. Quando nós falamos sobre voltar à fonte, que é Jesus, quando nós falamos sobre a cruz, muitas vezes nós podemos ter a tendência de pensar, por exemplo, num culto, numa missa, numa reunião, num encontro, nós podemos falar assim, nós podemos pensar que a cruz é uma mensagem para quem ainda não teve um encontro com Deus. Quem acha que é só para aqueles que precisam ter um encontro novo com Deus? De forma alguma. Na eternidade, que a gente sabe muito pouco sobre como que vai ser a eternidade, mas Apocalipse nos dá alguns vislumbres. Nós vamos ver o Cordeiro, e nós vamos olhar para o Cordeiro, e nós vamos ver as marcas que mostram que Ele passou pela cruz. Então a cruz nunca vai ser esquecida, a cruz nunca vai ser algo que deixamos só para quem está dando os primeiros passos. E quando nós falamos então sobre voltar à fonte, nós não estamos falando sobre aqueles que não servem mais a Deus, que se desviaram da fé, que estão longe de Deus. Nós estamos falando sobre nós mesmos. A volta à fonte é algo que é muito pertinente para nós em todos os momentos. E só para a gente, nós temos pouco tempo, eu sempre falo que Deus não me deu muito dom de objetividade, eu sou eu gosto de entrar nos detalhes, e às vezes mas eu prometo não vou extrapolar o tempo, mas para não falar muito tempo, mas eu acho importante, sentido em vários textos, principalmente no profeta Jeremias. E eu queria ler um ou dois em Jeremias 2, para sentir um pouco o coração de Deus, o mesmo coração de Deus para o povo de Israel naquela época, o coração de Deus para nós hoje.
às vezes você pode pensar que Deus, algumas passagens dos profetas cansativo, deprimente, muitas passagens sobre o juízo, sobre o sofrimento, mas nós precisamos aprender a ler esses textos sentindo o coração de Deus. E o coração de Deus é esse coração que nós vemos aqui. Se nós pudéssemos, Jeremias é conhecido como um profeta chorão, se nós pudéssemos sentir essas lágrimas de Deus em relação a nós, não estou falando de outros, nós não estamos aqui para falar de movimentos, de correntes, de pregadores, de pessoas que estão se desviando da pureza da fé. Nós estamos falando aqui sobre nós mesmos, ok? Nós estamos falando sobre voltar à fonte, e isso é para nós. E no capítulo 2, a passagem toda maravilhosa, ele começa falando no versículo 2 que ele se lembra da afeição de Israel quando era jovem, do seu amor quando noiva, de como você me seguia no deserto, seria aquele primeiro amor. Mas eu vou direto no versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses? Assim, os povos naquela época, cada um tinha um Deus. Eles nunca trocavam, nunca falavam assim: cansei de Moloque, eu cansei de algum outro Deus da antiguidade. Eles não trocavam. E muitas vezes Israel trocava, eles serviam Baal, serviam outros deuses, mas no nosso caso nós não falamos não vou mais servir a Deus, eu não vou mais servir a Jesus. Tem pessoas que fazem isso, mas como eu disse, não é esse o nosso foco aqui. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isso, ó céus, fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu 2 males: abandonaram a mim, a fonte da água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Então esse é o nosso encargo nesses 2 dias, Esse é o nosso foco. O que aconteceu e o que precisa acontecer para que nós possamos voltar à fonte verdadeira e para que nós não abandonemos a verdadeira glória, procurando. Veja, assim, a situação, como disse, é um pouco diferente. A gente não fala: Jesus não, vou Baal, vou algum profeta, vou servir algum outro nome, algum outro líder. Nós não falamos isso, mas nós abandonamos a dependência, nós abandonamos aquilo que realmente gera vida e cavamos cisternas, cavamos fontes que não retêm água. Então essa é a base, esse é o princípio, que nós queremos abordar. E como lemos em João 12, Jesus disse que ele iria ser levantado e que atrairia todos a si mesmo. Então, quando nós falamos ser, Jesus falou: eu serei levantado, nós podemos não entender exatamente o que significa isso. Ele fala no versículo seguinte, em João 12, ele fala que ele estava se referindo à sua morte. Mas para nós, ser levantado, ser exaltado é bem diferente. E isso tem muito a ver com a fonte errada que nós estamos buscando.
Então, nós vamos ler o contexto em João 12, mas antes de chegar em João 12, eu quero rapidamente passar por duas passagens no Evangelho de João, em que Jesus usou essa mesma expressão e que vai nos dar um pouquinho mais de entendimento sobre o que é ser levantado. Em João 3, quando Jesus estava ali falando com Nicodemos, tinha falado sobre nascer de novo. Nicodemos estranhou muito, como que pode ser isso? E Jesus falou: como? Você é mestre em Israel, você não entende isso? Às vezes eu fico me colocando no lugar das pessoas que estavam perto de Jesus. Aqui é Nicodemos, poderia ser os discípulos. E ele falou assim: poxa, vocês não entendem, vocês não sabem. Ele falou assim: eu acho que eu não entenderia também se eu estivesse lá, porque não é tão simples assim. Jesus estava falando sobre nascer de novo. Para nós é um termo comum, mas Nicodemos, nascer de novo, como que é isso? Como que pode ser isso? E Jesus deu uma bronca nele, falou assim: você não entendeu uma coisa tão simples? Isso é uma coisa terrena. Se eu falar de coisas celestiais, então como é que fica? E aí ele fala uma coisa mais confusa ainda, versículo 13, João 3, versículo 13: ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu. Tudo isso para nós é conhecimento. Jesus veio do céu. Nicodemos não sabia de nada disso. E aí ele fala, versículo 14: assim como Moisés, versículo 14, João 3, 14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Vocês já pensaram sobre esse texto? Jesus se comparando a uma serpente? É um tanto complicado isso. Vocês se lembram da história? Está lá em Números 21, nós não vamos voltar lá para ler, mas o povo de Israel já tinha passado quase 40 anos no deserto, estava bem no fim, e eles tinham murmurado muitas vezes, tinham sido disciplinados muitas vezes, mas mais uma vez murmuraram, e Deus enviou serpentes abrasadoras no meio do povo e que picou muitos e muitos morreram. E eles então se humilharam, chegaram para Moisés e assim: nós erramos, peça a Deus, tinha muitas vezes acontecia isso, peça a Deus que tire essas serpentes do nosso meio. Deus não tirou as serpentes. Ele falou assim: faça uma serpente de bronze, coloque na elevação, coloque numa plataforma, e quem olhar para essa serpente vai ser curado. E Jesus está se comparando com esse episódio. Quem quer olhar para uma serpente? Quem quer olhar para uma serpente? Quem quer olhar para a cruz? E agora nós vamos voltar ao Evangelho de João, mas vamos para um texto que vai nos ajudar um pouco com isso, que é Isaías 53. Isaías 53 tem uma descrição melhor em alguns aspectos do que os relatos dos evangelhos. Em Isaías 53 nós vemos várias coisas que os próprios evangelhos não relatam diretamente. Eu vou ler os primeiros versículos, mas eu quero que vocês pensem o que eu quero mostrar aqui, essa volta à fonte, e esse Jesus ser levantado, que vai atrair todos a Ele, é algo que para nós não é tão fácil entender, porque em primeiro lugar isso tem uma repulsa. Você olhar para uma serpente
é uma coisa terrível. Por que eu vou olhar para uma serpente? E justamente era a serpente que tinha causado o mal. Era a serpente que tinha causado a dor e até a morte. Então eles tinham que olhar para uma serpente para ser curado. Até hoje eu não sei se entendo isso perfeitamente, mas olha o que ele fala em Isaías 53. Quem creu, versículo 1, e quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. E agora vamos ver aqui o que fala de Jesus e quem quer olhar para Jesus. Ele não tinha boa aparência, ele não tinha formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Jesus não atrai por esses fatores. Ele não atrai pela beleza, ele não atrai porque é famoso, ele não atrai porque ele vai fazer você feliz. Eu não estou duvidando da mensagem do Evangelho, que Jesus ele resolve nossos problemas, mas eu quero focar em algo que não é apenas a mensagem inicial. Não sei como cada um teve sua experiência inicial de conhecer Jesus, de entender que ele morreu na cruz para te salvar, mas quando nós falamos de voltar à cruz, nós não estamos falando apenas, é muito importante a verdade teológica. Eu era pecador, Jesus tomou o meu lugar. Isso é maravilhoso, isso é verdade que liberta, isso é a salvação. Mas o que eu quero falar com vocês é que não é a cruz está no centro, não só porque ele tomou o nosso lugar como nós pecadores, mas tem algo na cruz que é essencial, que é poderoso, que além de um entendimento, quando você tem um encontro com Jesus, claro que não é entendimento só mental, quando você entende, Deus me amou a tal ponto, que me deu seu filho por mim, isso é tremendo, isso muda a vida. Mas para muitos cristãos isso passou a ser apenas uma verdade teológica. Eu sei que eu sou salvo porque Jesus morreu na cruz, mas eu queria, assim, quando Jesus falou sobre eu ser levantado, ele estava falando sobre algo muito mais profundo que isso. E Isaías está profetizando sobre isso, porque ele vai atrair, ele atrai todos a si mesmo pela cruz, mas não é pelos fatores humanos, não é pela beleza, não é pela formosura, não é algo que nos agrade. Ele era desprezado, versículo 3, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Que isso possa penetrar um pouco no nosso coração nesse momento. Porque ele falou com Nicodemos sobre ser nascido de novo, ele falou sobre algo espiritual, mas depois ele falou assim: é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ok, João 8 agora, segunda vez que Jesus fala no Evangelho de João sobre ser levantado. João 8, ele estava no meio de uma discussão com os judeus que não acreditavam que ele era o Messias, não entendiam, achavam um absurdo ele falar que Deus era o Pai. E esse aqui vou ter que passar meio rápido, mas João 8, 28, ele fala: então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço
por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Tudo isso tem muitas ramificações, muitas coisas, mas eu só queria salientar aqui que Jesus estava falando com os judeus: vocês não acreditam que eu sou, vocês não acreditam que o Pai me enviou, vocês não acreditam em quem eu sou, mas quando eu for levantado, vocês vão saber. Quando eu for levantado, vocês vão saber. Tem um poder na cruz, tem um poder naquilo que Jesus fez. Eu estou aqui ajudando a apontar, porque eu sei que eu não tenho compreensão muito grande do que é esse poder, senão a minha vida seria diferente. Mas isso é realmente o poder de Deus. Agora vamos para João 12, que é esse texto que tem o versículo que ele fala que vai atrair todos a si mesmo. Eu quero só rapidamente falar sobre o contexto. Essa é uma das passagens muito favoritas minhas, porque eu acho tremendo que João, ele é um evangelho um pouquinho diferente dos outros três. João não fala do jardim do Getsemane, mas esse texto em João 12 é mais ou menos semelhante, porque no jardim do Getsemane Jesus chegou àquele ponto que ele falou assim: Pai, passa de mim esse cálice, não seja feita a minha vontade. Então esse relato do jardim não está no evangelho de João, mas ele tem essa passagem aqui que é tremenda. Então, para dar um contexto rápido, Jesus no capítulo 11 ressuscitou Lázaro. Jesus já tinha ressuscitado 2 pessoas antes disso, mas de alguma maneira, claro que uma ressurreição é um negócio que impacta muito. Ressuscitar alguém dos mortos chama atenção, mas por alguma razão as outras 2 ressurreições pelo menos não relata assim de uma comoção. Mas quando Jesus ressuscitou Lázaro, isso comoveu, tinha multidões querendo ver quem é esse Jesus que ressuscitou Lázaro, e os fariseus e os dirigentes lá que estavam enciumados com as multidões indo atrás de Jesus ficaram muito perplexos e assim: nós estamos perdendo a batalha, mais ou menos, nós estamos perdendo a batalha porque todo mundo quer ver esse Jesus. E eles estavam indo para a festa da Páscoa em que Jesus seria crucificado, mas tinha muitas multidões, tinha muita atenção, todo mundo estava dizendo: cadê esse Jesus? E aí chegaram, provavelmente prosélitos, chegaram alguns gregos que estavam indo à festa também. Então, provavelmente eles não eram judeus, mas eram prosélitos, estavam indo à festa. E é uma história interessante porque eles ficam lá, falam com Filipe: nós queremos ver Jesus. Será que era por causa da fama? Eles queriam ver Jesus. Quem é esse homem? Nos leve até ele, queremos ver Jesus. E não fala, eles foram, Filipe foi falar com André, eles foram falar com Jesus, e não fala se Jesus falou com eles. Ele começou a falar sobre uma outra coisa. Eu acho que os gregos ficaram lá de ar, sem saber cadê o pessoal que vai nos levar a ver Jesus. Mas o que eu quero dizer é que esse era um momento, ressurreição de um morto, todo mundo querendo ver Jesus, até gente de fora querendo ver Jesus. Era um momento, como vários outros durante o tempo de Jesus, em que Jesus poderia ter se tornado o rei de Israel, ele poderia ter cumprido a sua missão, ele poderia ter libertado Israel. Então era um momento de sucesso, era um momento de fama, era um momento que Deus está confirmando, Deus está abençoando, está bombando, a coisa está indo bem. E Jesus fala assim: pois é a hora do grão de trigo cair na terra e morrer. Eu queria que vocês sentissem esse contraste. É a hora, não é hora de fama, não é hora de fazer sucesso com gregos, não é hora de me levantar como o grande Messias e todo mundo vir após mim. É a hora do grão de trigo cair na terra
e morrer. Então ele fala, versículo 24, né? João 12, 24, o grão de trigo tem que cair na terra. Versículo 25, quem ama a sua vida. O que significa a cruz? O que significa o que Jesus fez? Ele pagou o preço dos nossos pecados, mas ele fala aqui claramente: quem ama a sua vida natural, sua alma, seu psique, sua vida natural, quem quer preservar, quem quer prazer, quem quer favorecer, quem quer proteger, quem quer continuar com a sua vida natural, vai perder. Mas aquele que odeia, aquele que abre mão, aquele que despreza a importância da sua vida natural, isso ele vai preservar para a vida eterna. Se alguém, agora todo mundo, se você gosta de sublinhar a sua Bíblia, sublinha o versículo 26, se alguém me serve. Quem aqui é candidato ou quem aqui está servindo a Jesus? Então isso é para você. Quem me serve, siga-me. Para onde? Para onde que Jesus vai? Siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. E aqui está, versículo 27, a oração de quem está no meio de uma tribulação, no meio de uma situação difícil. Agora a minha alma está angustiada. E qual vai ser a minha oração? É errado você pedir a Deus para se livrar da tribulação? É errado você pedir a Deus que proteja, que tire, que resolva? Não é errado. Mas Jesus falou assim: eu tenho uma escolha a fazer. Eu tenho uma escolha. O que eu vou dizer? Pai, salva-me desta hora, como no jardim, passa de mim esse cálice. Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E aí veio uma voz do céu, ele ouviu, e aí, versículo 31, chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Jesus vai vencer exatamente pela pior derrota que poderia ter. Ele vai vencer pela morte. E ele disse: o príncipe deste mundo será expulso. Não porque ele venceu, porque ele atraiu, porque ele triunfou, como nós pensaríamos de triunfo, mas justamente porque ele foi pelo caminho que o príncipe deste mundo não quis, que era a humilhação. E é nesse momento que ele fala, versículo 32: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, a volta a Jesus, a volta à fonte, essa é a fonte, essa é a verdadeira fonte. Em Efésios 2, nós não temos tempo para ler, mas em Efésios 2 fala que Ele, pela sua cruz, nos tornou um. Nós não seremos um com cada um preservando a sua própria vida, buscando a sua própria fama, buscando o seu próprio reino. Nós não seremos um através de grandes movimentos. Nós seremos um quando nós entendermos o que é realmente a cruz, quando nós entendemos o que é voltar à cruz. E eu queria terminar em Isaías 45. Eu
lembrei desse texto porque, lembra, vamos voltar aí para a ideia da serpente. A serpente de bronze no deserto representava exatamente o mal que eles tinham sofrido. Jesus não é o mal, mas Jesus se identificou com a nossa natureza. Jesus, ele foi levantado exatamente como a serpente, porque ele assumiu a forma da humanidade pecaminosa sem ter pecado. E assim como olhar para a serpente trazia vida, Paulo fala em Gálatas 3 que eles encontraram a vida porque Jesus foi visto por eles. Era tão visível o que Paulo apresentou para os Gálatas, que Jesus crucificado, sim, ele falou sobre o Cristo crucificado. Mas eu queria que vocês entendessem que é muito mais do que uma verdade teológica, é muito mais, é tremendo a gente pensar no sofrimento de Jesus na cruz, como aquele filme, Paixão. Eu confesso, eu não gosto de ver, é muito difícil ver, é Isaías 53, a gente esconde o rosto, não é uma coisa atraente, mas ao mesmo tempo é Ele que atrai, porque Ele venceu o pecado, porque Ele passou por tudo isso e nos mostra como nós também devemos passar. E então, Isaías 45 tem um texto no versículo 22 que diz assim, a minha tradução aqui fala, voltem-se para mim, mas muitas traduções falam assim, olhai para mim. Olhai para mim e sejam salvos, vocês todos os confins da terra. Então essa é a nossa volta, esse é o nosso retorno. A cruz, nós vamos continuar vendo com outros irmãos completando, mas a cruz envolve uma vida, envolve não só falar do Cristo crucificado, mas ter o Cristo crucificado na nossa vida. E se as pessoas olharem para nós, elas devem ver o Cristo crucificado. Do contrário, não verão, não serão conduzidos à verdadeira fé.